A coisa mais cara do universo, sim, grandiosa, é chamada de antimatéria. A teoria da sua existência foi registrada pela primeira vez em 1930, quando o elétron foi descoberto. Os cientistas pensavam que isso poderia significar que a antipartícula dela também deveria existir, e chamaram essa partícula hipotética de positron. Mais tarde, também se provou a existência dos opostos de outras partículas elementares, os prótons e nêutrons. Os chátons vieram depois. Quando uma partícula e seu gêmeo maligno colidem, desaparecem, liberando literalmente toneladas de energia. 10.000 vezes mais que uma reação nuclear. Mas tem um porém. Leva cerca de 100 bilhões de anos para surgir apenas 1 grama de antimatéria. E ela só pode ser criada usando o Grande Colisor de Hadrons. É por isso que o custo desta substância é de cerca de 62 trilhões de dólares. E não estamos nem perto de conseguir tanto. Ao longo de toda a história de observação espacial, apenas 2 objetos de outro sistema estelar, ou talvez mesmo de outra galáxia, entraram no nosso sistema solar. O primeiro foi o asteroide Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi Borisov, um cometa descoberto em agosto de 2019. A nuvem de poeira que o cerca permite que os cientistas aprendam mais sobre as substâncias que podem ter chegado até nós de outra galáxia. Uma estrela incomum em forma de lágrima foi descoberta. Ela tem quase o dobro da massa do Sol e parece uma grande gota de lava por causa da estrela anã que fica nas redondezas. A amiguinha atrai a energia da sua irmã mais velha e distorce sua superfície. Os buracos negros também podem fazer isso. Há uma estrela a cerca de 215 milhões de anos-luz de distância de nós que foi espaguetificada por causa da gravidade de um buraco negro próximo. Os astrônomos tiveram que usar dezenas de telescópios para registrar o evento. No final, viram um buraco negro engolindo uma estrela, que se espichou até virar um fino raio de matéria. Enquanto comia, o buraco também ejetava bilhões de toneladas de material estelar para o espaço. A cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, no entanto, há uma história de sobrevivência milagrosa. Em 2020, uma gigante vermelha chegou muito perto de um enorme buraco negro, 400 mil vezes mais pesada que o Sol, e foi pega pela sua atração gravitacional. Normalmente, isso significa que não há escapatória. Uma vez que um buraco negro pega algo, ele nunca vai largar sua presa. Nesse caso, a estrela de alguma forma conseguiu escapar. A maioria de suas camadas externas foi sugada pelo monstro faminto, deixando para trás apenas o núcleo derretido, uma anã branca. E usando essa perda de massa, ela se desprendeu do puxão do buraco negro e começou a circulá-lo em uma órbita cada vez maior. Os cientistas têm certeza de que a anã branca ainda está presa para sempre, pois o buraco continua a tirar lascas dela à medida que avança. No final, a estrela se resfriará e se tornará um planeta que se parece muito com Júpiter. Mas isso só pode acontecer em cerca de 1 trilhão de anos. Eu não estarei mais por aqui, então. E muito mais distante do que o universo alcança até então. Foi provado que um planeta pode orbitar um buraco negro como faria com uma estrela. A energia do buraco alimentaria tal planeta. Mas para sobreviver em tais condições e não ser empurrado para dentro do horizonte de eventos, o planeta deve orbitar muito rapidamente, quase à velocidade da luz. E o próprio buraco negro deve girar na mesma velocidade. Não posso deixar de imaginar como seria o tipo de vida em um planeta assim. Rápido? Terremotos na Lua, ou devo dizer, luamotos. Não são coisa de ficção científica. Eles ocorrem com tanta frequência como em nosso planeta. E quando acontecem, são mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os luamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo. Mas observações mais recentes mostraram que ele ainda tem terremotos fracos de vez em quando. Você provavelmente nem conseguiria senti-los se estivesse na superfície de Marte. Mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão ocorrendo naquela paisagem vermelha e empoeirada. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta VASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo do Sol dele e sempre voltado para a estrela com o mesmo lado. O termo para isso é rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é fria o suficiente para que os metais se condensem novamente e caiam como chuva. Falando em sincronismo de rotação, com a nossa Lua é da mesma forma. Não há lado escuro nela.
ela apenas está sempre voltada para nós com uma face. Quando o nosso satélite natural fica entre a Terra e o Sol, a chamada face escura fica fortemente iluminada. Mas simplesmente não conseguimos vê-la daqui do nosso planeta. Imagine apenas. Acontece que há uma abundância de planetas no universo e até mesmo na galáxia da Via Láctea que tem líquido ou água congelada. O mais próximo fica dentro do nosso sistema solar, é Júpiter, a partir de uma de suas luas, Europa. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, existe um verdadeiro oceano de água. Mas é muito cedo para fazer alarde sobre a possível vida nesses planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas que precisam existir para que a vida surja. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde existe uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. É tanta quantidade que daria para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes, um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. A teoria mais conhecida é de que ela foi trazida para cá por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras enormes, mas também a substância líquida, graças à qual pudemos nos desenvolver. Mas no espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica e, em condições específicas, ela poderia resultar em tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores fizeram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e petróleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também ter vindo do espaço sideral. E, no entanto, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que cada quinta estrela semelhante ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer um, veja bem. Ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar um lar para seres vivos, os micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora multiplique isso pelo número de galáxias do universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. Até recentemente pensávamos que nossa galáxia parecia uma espiral circular, mas pesquisas recentes mostraram que ela se parece mais com uma batata Pringles. Os cientistas mediram as distâncias entre o Sol e outras estrelas e criaram um mapa tridimensional da Via Láctea com base nesses dados. Descobrimos que nossa galáxia é ligeiramente curvada nas bordas e forma um S. E veja só, talvez possamos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em temporais. Esses, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde viviam nossos ancestrais. Os incêndios transformaram a área da floresta em uma savana. A pressão atmosférica mudou, e nossos ancestrais tiveram que se apoiar nas duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Ela aconteceu no superaglomerado de Ofiuco, que reúne milhares de galáxias. De acordo com os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, de megatoneladas de explosões, acontecendo uma vez a cada milissegundo durante 240 milhões de anos. Eu terei que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Lembra do asteroide que destruiu os dinossauros na Terra? Quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio de nossa linda bola azul. Se estivesse mais perto, toda a vida poderia ter facilmente acabado. Atualmente, a maior ameaça para nós vem na forma de Betelgeuse, uma estrela gigante a cerca de 600 anos-luz de distância. Se ela explodir em uma supernova, veremos isso a olho nu, mesmo durante o dia. Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas 2 estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela?
E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida. E continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram. Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela. E sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar. E os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius. Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol. E ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do Sistema Solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter. As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra.
Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A grande mancha vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da grande mancha vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo. Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da grande mancha vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha. É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar. A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a sétima estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a sétima letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863,
Eta Carinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae... Qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em 2 globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é.
Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que querem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Hoje vamos trabalhar o nosso núcleo, então prepare-se para suar. Opa, desculpe, núcleo errado. Ei, nós viajamos muito, descendo para o núcleo interno da Terra e subindo para o espaço sideral. Mas e se pudéssemos combinar essas aventuras e descobrir o que se esconde nas entranhas de outros planetas e luas do Sistema Solar? Com a ajuda dessa hiperbroca interestelar, podemos conseguir isso, pelo menos em parte. As coordenadas estão inseridas, todos os sistemas prontos, e nosso primeiro destino é a Lua. A nossa Lua, na verdade. Nós pousamos em sua superfície cinza e desolada sob o céu preto, sem azul aqui, porque há muito pouca atmosfera para dispersar a luz. A broca começa a funcionar, e primeiro passamos pela camada externa da Lua, a crosta, assim como na Terra. Estamos no lado ensolarado, então a espessura desta camada é de apenas 70 km, mas se pousássemos no lado escuro, seria mais do que o dobro dessa espessura. A Lua é um corpo rochoso, portanto sua crosta é em grande parte feita de silício, ferro, alumínio, cálcio, oxigênio e magnésio,
com quantidades muito menores de outros elementos. Mais abaixo, encontramos o manto, e é uma jornada longa e tediosa. Essa camada tem cerca de 1.400 quilômetros de espessura. O manto fica mais quente à medida que vamos mais fundo, encontrando os minerais compostos, piroxena e olivina. Eles são feitos de ferro, silício, oxigênio e magnésio em diferentes proporções. Finalmente, quebramos as camadas duras e entramos no núcleo externo semifundido. Outra jornada de cerca de 150 quilômetros à frente através desse pântano escaldante. E nós mergulhamos no oceano de ferro da casca do núcleo líquido. Tem quase 100 quilômetros de espessura e o metal derretido ameaça nos evaporar. Mas essa broca foi feita para suportar um ataque extremamente pesado. E é assim que finalmente paramos de repente. Nas partes mais profundas da Lua há um núcleo de ferro sólido que tem 240 quilômetros de espessura. Poderíamos perfurá-lo, mas seria desnecessário, então apenas colocamos uma bandeira aqui e pulamos para o próximo planeta na nossa lista de perfuração. E estamos em Mercúrio. Estava quente no interior da Lua, mas na superfície do menor planeta do sistema é ainda mais quente. Isso porque ele está muito perto do Sol, é claro. Tudo bem, vamos perfurar. Mercúrio tem uma camada externa bem espessa, que é tanto crosta quanto manto e atinge cerca de 400 quilômetros de profundidade. Não é a jornada mais fascinante, não é diferente da Terra em muitos aspectos. Mas então, a broca para, batendo em uma parede sólida de metal. É o núcleo de Mercúrio, que tem um diâmetro de mais de 4.000 quilômetros. Ocupa 85% do diâmetro total do planeta. Não adianta tentar perfurar aqui, é completamente metálico e extremamente denso. Então, pulando para o próximo planeta. E estamos em Marte agora. Olhe, é o pôr do sol aqui, e o sol está tornando o céu azul nebuloso. Mas você sabe o que fazer. Quero dizer, estamos aqui para perfurar, então é isso que fazemos. A crosta de Marte é bastante fina em comparação com a da Terra. Apenas de 10 a 50 quilômetros de profundidade. Contudo, sua composição é praticamente a mesma: ferro, alumínio, cálcio, potássio e magnésio. Essa é uma das razões pelas quais os humanos procuram colonizar o planeta vermelho um dia. É muito semelhante ao nosso. Somos muito rápidos em perfurar a primeira camada, e a segunda, o manto, está agora sobre nós. É uma camada dura e rochosa com cerca de 1.800 quilômetros de espessura. Graças ao seu tamanho, Marte não é mais sismicamente ativo. Simplesmente não há magma fervendo sob a superfície do planeta, tornando-o silencioso e dócil. É uma longa escavação, mas finalmente chegamos a uma parada brusca, esbarrando no núcleo, uma bola de ferro, níquel e enxofre, com o diâmetro de 3.200 a 4.200 quilômetros. Este núcleo é maior que o de Mercúrio, mas o próprio planeta também é maior, então isso faz sentido. Ok, então, nossa próxima parada é ainda mais interessante, porque é Júpiter. Esse gigante gasoso tem uma massa 2 vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados. E pousamos bem no meio do oceano dele. O oceano, ouso dizer, é o maior de todo o sistema e é feito de hidrogênio líquido. A broca atravessa suavemente a superfície do planeta, porque não há rocha ou metal duro aqui, apenas gás e líquido. Mas o tremor... Caramba! A pressão neste planeta é mais que enorme, é inimaginável. A broca mal consegue suportar, e à medida que vai mais fundo, a pressão também fica mais alta. Chegamos ao núcleo de Júpiter e é quase insuportável. A temperatura aqui é de cerca de 50.000 graus Celsius, e o núcleo em si não é sólido, mas sim líquido, mantido unido pela imensa pressão de todos os lados. A broca começa a chacoalhar, e isso é um mau sinal. Vamos sair daqui antes que quebre. Ufa, sem ventos, sem pressão, sem calor. Ao nosso redor existe um vasto deserto gelado, cruzado por cristais e faixas avermelhadas. É a Europa, uma das luas mais promissoras de Júpiter. Enquanto perfuramos o gelo, deixe-me explicar. Europa é uma das candidatas a ter vida extraterrestre no Sistema Solar e pode ser encontrada logo abaixo da casca de gelo através da qual estamos cavando. Tem apenas de 15 a 25 quilômetros de espessura, enquanto lá embaixo está um enorme oceano de água salgada, 2 vezes maior do que todos os oceanos da Terra juntos. O ponto mais profundo da Terra é a Depressão Challenger, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de profundidade. O oceano em Europa, por outro lado, pode ter até 160 quilômetros de profundidade. Quem sabe o que pode estar escondido naquele mar profundo e escuro? De qualquer forma, viajamos rápido pela água e finalmente chegamos ao fundo do oceano. O manto começa aqui e é feito de rocha, assim como na Terra.
E não muito mais fundo, encontramos o núcleo de metal dessa lua. Europa é um pouco menor que a lua da Terra, então não é de se surpreender que chegamos ao seu centro muito rápido. Ok, hora de partir. Vamos mais longe ainda. Eu prefiro perfurar o mais rápido que pudermos. Basta olhar em volta, está ardendo aqui. Definitivamente estamos em Io, outra lua de Júpiter e o mundo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Olha, aquele vulcão tem o dobro do tamanho do Everest e está entrando em erupção agora mesmo. Felizmente, já estamos sob a superfície de Io, mas isso não quer dizer que estejamos seguros. Está tudo fundido aqui e vemos principalmente tons de amarelo e acastanhado devido às enormes quantidades de enxofre. O cheiro deve ser horrível. De qualquer forma, a característica mais peculiar é que tanto a parte interna quanto a externa estão sempre em movimento em Io. Júpiter e suas outras luas criam tremendas forças de maré, fazendo a superfície de Io inchar mais de 100 metros para cima e para baixo, como os maiores tsunamis da Terra, só que aqui não é água, e sim rocha. Quanto mais fundo vamos, mais calmo fica, até que finalmente chegamos ao núcleo de ferro. Ainda está quente aqui, mas pelo menos não há tremores e inchaços como acima. Vamos colocar outra bandeira e ir para o próximo ponto. E esse seria Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar e o mais conhecido pelos seus anéis espetaculares. Não é o único que tem eles, mas vamos chegar lá. Agora, como você certamente notou, nossa broca está simplesmente caindo através do hidrogênio e hélio gasoso que constituem a maior parte da superfície da atmosfera do planeta. Não há necessidade de trabalhar aqui, apenas espere e torça para que a pressão imensa não reduza nossa broca a um pedaço de lixo. Por fim, a pressão se tornou tão grande que nos encontramos no hidrogênio líquido e aqui começamos a mergulhar. Em breve chegaremos ao núcleo sólido de Saturno. Aqui estamos! É feito de ferro e níquel, e na verdade é bem pequeno em comparação com o resto do planeta. Bom, o último destino nos aguarda, então vamos lá. E aqui estamos, Netuno. A broca lança âncoras imediatamente, porque os ventos aqui são extremamente poderosos. Eles atingem velocidades 5 vezes maiores do que os furacões mais devastadores da Terra. Netuno é coberto por uma camada muito fina de hidrogênio e hélio, assim como Saturno ou Júpiter, mas por baixo há muito mais do que isso. Está quente, ventoso e solitário aqui na periferia do Sistema Solar, então vamos começar a cavar logo. Sob os gases, de repente há uma massa quente borbulhante de água, metano e amônia. Ufa! Essas substâncias são quentes, apesar de Netuno ser chamado de gigante de gelo. O nome vem de seu núcleo. Bem no fundo, para onde estamos indo rapidamente agora, uma pequena bola de rocha e gelo permanece completamente isolada. E apesar das temperaturas de ebulição acima, o gelo aqui embaixo é sempre frio. Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho.
Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso, porque pressiona o botão. Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito.
O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus. Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. Oceanos de magma, ventos supersônicos, dias escaldantes e, em vez de chuva, um monte de pedras caindo sobre a sua cabeça. É só mais um dia como outro qualquer, né? Os astrônomos descobriram recentemente um novo superplaneta no espaço. O K2141b está a cerca de 200 anos-luz de distância de nós e precisando urgentemente de um nome novo. Exoplaneta é só um jeito chique de dizer que o planeta orbita sua própria estrela em outro sistema solar. A Terra orbita o Sol, mas esse planeta tem outro Sol. No entanto, o que torna o K2 e um monte de números tão assustador? Imagine nosso lindo planeta azul. Agora imagine todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e a lava cobrindo os mares e oceanos. Furacões impetuosos, centenas de vezes mais rápidos que o normal, sopram por toda parte, 24 horas por dia. E vez ou outra, começa a chover pedras. Isso mesmo, pedras, sobre a sua cabeça. Esse planeta assustador entrou em nossas vidas cerca de 2 anos atrás e os cientistas ainda estão estudando ele. Mas como é um dia comum por lá? Para começar, não podemos nos esquecer da respiração. O oxigênio resolveu passar longe desse planeta. Você teria que se acostumar com sódio, monóxido de silicone e dióxido de silicone. Ou seja, péssimas condições de vida. Isso é só o começo. Quem sabe quais outras substâncias químicas existem por lá?
E sim, oceanos de magma. A superfície do planeta está coberta por magma derretido até onde os olhos conseguem alcançar. Esse planeta de lava orbita muito perto de sua estrela e é por isso que sua superfície pega fogo. Os planetas mais próximos do Sol são Mercúrio e Vênus, mas esse planeta aqui fica ainda mais pertinho da sua estrela. E o mais estranho é que em metade desse planeta é sempre dia e na outra metade é sempre noite. Ele possui rotação sincronizada, assim como a nossa Lua, então não importa por quanto tempo você olhe para ele, jamais verá seu outro lado. É por isso que a parte em que é dia é sempre escaldante e repleta de oceanos de magma, enquanto o outro lado fica sempre congelado. Se o magma não o queimar, você ainda terá grandes problemas pela frente. E, por favor, não olhe para cima. Está chovendo pedras. Na Terra, a água se transforma em vapor, sobe, forma nuvens, resfria e cai em forma de chuva, certo? No planeta de fogo acontece o mesmo. A diferença é que chove pedra, minha gente. O planeta é tão quente que vaporiza pedras. Ah, e não se esqueça dos ventos supersônicos com velocidades acima de 5.000 km por hora. Imagine seu boné sendo tirado da sua cabeça por um vento 5 vezes mais veloz que um avião. O vento mais forte já registrado na Terra foi o ciclone tropical Olivia, que atingiu a Austrália. Ele soprava a 400 km por hora. Agora imagine 12 vezes isso. No lado ensolarado do planeta, você se sentirá como um frango assado, a uma temperatura de 2.700 graus Celsius. O calor mais extremo que já passamos aqui na Terra foi na Califórnia, 60 graus Celsius. No deserto do Saara, a temperatura chega perto disso, mas não a ponto de fazer pedras evaporarem. Se você mora perto de algum deserto, sabe o quão seco e quente ele é. Mas sabia que os desertos também podem ter temperaturas congelantes? Toda região com pouca ou nenhuma chuva é chamada de deserto. Isso quer dizer que não existe vapor de água para impedir que as temperaturas fiquem insanas. Durante o dia, o sol aquece o deserto como se fosse um forno. Mas quando o sol se põe, o calor arruma suas coisas e desaparece, fazendo o lugar ficar mega frio. Alguns desertos já marcaram 40 graus negativos à noite. Mas, peraí, não neva nos desertos quando fica tão frio assim? Alguns desertos têm um pouquinho de neve aqui e ali, mas por causa da falta de vapor, não dá para ter muita neve. Apenas noites secas, congelantes e arenosas mesmo. Agora, o deserto do Saara não é o maior deserto da Terra. Esse título pertence à Antártica. São 13 milhões de quilômetros quadrados de gelo seco, quase sem pessoas e povoado por fofos pinguins. Então, tecnicamente, os pinguins vivem em desertos. Mas voltando ao planeta de fogo, vamos falar agora sobre o lado em que é sempre noite. É uma escuridão sem fim, e lá faz muito frio, cerca de menos 200 graus Celsius. E ainda tem os ventos supersônicos, a temperatura mais fria da Terra, 90 graus negativos em um centro de pesquisas na Antártica. Então, como esse exoplaneta apimentado fica se comparado com nossos vizinhos? Bem, Marte também não é habitável. Ele é o planeta vermelho, então você logo pensa que por lá faz um calorão infernal. Mas geralmente lá é congelante. Bem, mais que congelante. Se estiver planejando passar um fim de semana em Marte, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não, lá não chove pedra. Na verdade, faz milhões de anos que não chove por lá. Pelo menos Marte tem dias e noites. E é como a Terra em outros aspectos. O equador de Marte é mega quente e faz bastante frio nos polos norte e sul, assim como em nosso planeta. Os cientistas até encontraram pequenas porções de neve de dióxido de carbono por lá. Na verdade, o planeta inteiro é coberto por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio aqui e ali. Os cientistas até relataram intensas nevascas em Marte, mas por serem compostas mais por dióxido de carbono, não são tempestades comuns. São mais como tempestades de gelo seco, aquela coisa usada em máquinas de fumaça. E Marte não é o único planeta onde o clima é maluco. Júpiter é famoso por suas tempestades gigantes. Elas não são como as que temos aqui. Estou falando de tempestades que duram séculos. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que já dura 400 anos e cabem 4 planetas Terra dentro dela. Ela já é bastante velha, mas nem chega perto das intensas tempestades do planeta K2. Vênus também tem chuvas intensas, mas não são de pedra. Lá é pior, lá chove ácido sulfúrico. Essa coisa pode causar sérias queimaduras na pele e fazer buracos enormes no seu guarda-chuva. A atmosfera de Vênus é repleta de dióxido de carbono, que age como uma rede para prender a radiação solar, então é absurdamente quente.
mas não tem nenhum oceano de magma. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e nem tem atmosfera. Isso quer dizer que não há tempestades, nuvens, chuvas, nem vento, não tem nada. Mercúrio é como um deserto aqui da Terra, sem vapor de água e sem chuva. Isso significa que as temperaturas disparam durante o dia e despencam absurdamente à noite. O exoplaneta K2 é como uma mistura de todas as partes mais extremas de todo o nosso sistema solar. Mas não vamos para lá tão cedo, nem fomos a Marte ainda. Isso só acontecerá em um futuro distante. Afinal, 200 anos-luz é uma longa viagem. Se formos para algum lugar em breve, certamente vamos querer acampar na Lua. Lá não há oceanos de magma nem ventos violentos e as temperaturas são agradáveis. Então, por onde começaríamos? Bem, o principal problema é que os drones e os robôs de controle remoto estão ficando cada vez mais avançados. É bem mais barato enviá-los para mapear a Lua para nós, enquanto ficamos seguros aqui na Terra. E se quisermos mesmo começar a explorar o espaço fisicamente, precisaríamos de uma base espacial apropriada. E que lugar seria melhor que nossa brilhante Lua? Então, para que estudar planetas distantes? Qual a finalidade? Bem, os planetas são como pessoas. Eles têm diferentes idades e vivem em lugares diferentes. Quanto mais soubermos sobre eles, mais poderemos entender por que a vida existe, ou por que a gente existe aqui na Terra e não em outro planeta. Quando vemos novas descobertas de planetas malucos, temos novas ideias, que podem se transformar em invenções maravilhosas, capazes de facilitar a nossa vida. Só o simples ato de ir ao espaço nos dá muitas ideias. Lentes à prova de arranhões, equipamentos à prova de fogo, sistemas de filtragem de água, fones sem fio, aparelhos ortodônticos invisíveis e até aquele aspirador minúsculo que você usa para tirar os farelos das almofadas do seu sofá. Tudo isso foi inventado para ajudar os astronautas a trabalhar melhor no espaço e agora servem também para melhorar o nosso dia a dia. Talvez algum dia consigamos descobrir uma nova fonte de energia graças a um planeta ou estrela distante, ou possamos encontrar uma nova substância capaz de tornar nossas construções mais fortes, ou até mesmo mais energeticamente eficientes. Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta, mas felizmente ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás, que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade.
A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água, mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível, e o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura.
Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide.